A Guerra das Rosas foi uma guerra civil que ocorreu na Inglaterra durante o século XV. Este conflito foi travado entre duas famílias nobres rivais, a Casa de Lancaster e a Casa de York, que brigavam pela sucessão ao trono inglês. O nome Guerra das Rosas se deve ao fato de que a Casa Lancaster usava uma rosa vermelha como símbolo, enquanto a Casa York usava uma rosa branca. As origens da Guerra das Rosas remontam ao reinado de Eduardo III, que governou a Inglaterra de 1327 a 1377. Durante este período, a Inglaterra enfrentou uma crise política e econômica, que se agravou após a morte de Eduardo III. Seu neto, Ricardo II, assumiu o trono em 1377, mas enfrentou inúmeras dificuldades para governar o país. Em 1399, ele foi deposto por seu primo, Henrique Bolingbroke, que se tornou o rei Henrique IV, que governou a Inglaterra até 1413. Henrique IV enfrentou uma série de desafios para ocupar seu lugar no trono, porque não era sucessor natural de Ricardo II. Com a morte de Ricardo II, a coroa deveria ter passado para Edmundo Mortimer, bisneto de Leonel da Antuérpia. No entanto, Henrique IV conseguiu manter seu lugar no trono, e quando morreu em 1413, o país estava em paz e seu filho Henrique V o sucedeu sem maiores problemas. Henrique V foi um dos grandes reis guerreiros da Idade Média, considerado por muitos historiadores como o melhor guerreiro de toda a história inglesa. Henrique V era um líder forte, e após ordenar a execução de Ricardo, conde de Cambridge, por conspirar para colocar os yorkistas no trono, o rei invadiu a França. Ele venceu muitas batalhas, incluindo a famosa Batalha de Agincourt, em 1415, e conquistou a Normandia e Rouen para a Inglaterra. Em 1420, Henrique V se casou com a filha do rei da França, e foi acordado que seus filhos seriam herdeiros da Inglaterra e da França. No entanto, Henrique V morreu inesperadamente em 1422, vítima de disenteria. Seu filho, Henrique VI, que tinha apenas 9 meses de idade na época, tornou-se o único rei a ser coroado rei da Inglaterra e da França. O reinado de Henrique VI foi marcado por instabilidade política e econômica. Durante sua infância, o país foi governado por regentes que lutaram entre si pelo poder. Quando Henrique VI atingiu a maioridade, em 1442, ele se mostrou um rei fraco e incapaz de governar o país. Isso abriu espaço para a ascensão de poderosas famílias nobres que passaram a disputar o controle da corte e do reino. Henrique VI foi um rei doente e fraco que sofria períodos de insanidade. Durante um desses períodos, em 1454, Ricardo de York foi nomeado protetor do reino. Seu primeiro ato foi demitir alguns conselheiros da família Lancaster ligados à rainha, o que causou grande ressentimento no reino. O rei Henrique VI se recuperou alguns meses depois, e Ricardo de York foi sumariamente demitido por suas ações. As duas famílias mais proeminentes da Inglaterra naquela época, a Casa de Lancaster, liderada por Henrique VI e sua mãe, Margarida de Anjou, e a Casa de York, liderada por Ricardo, Duque de York, começaram a recrutar soldados e se preparar para a guerra. Muitos soldados haviam acabado de voltar para casa depois da Guerra dos 100 Anos na França. Então recrutar homens treinados para lutar não seria um problema. Cada lado escolheu um distintivo: a rosa vermelha para Lancaster e a rosa branca para York. Ricardo de York partiu com suas forças para derrotar o exército de Margarida de Anjou e resolver a questão da sucessão ao trono de uma vez por todas. Os exércitos se enfrentaram na Batalha de Wakefield, ocorrida em 30 de dezembro de 1460, perto do castelo de Sandal. Mas as coisas não funcionaram como Ricardo havia planejado. Ele foi morto na batalha e sua cabeça decepada foi exposta usando uma coroa de papel. O filho de Ricardo, chamado Eduardo, assumiu no lugar do pai na luta contra a Casa Lancaster e derrotou o exército de Henrique VI, o qual foi tomado como prisioneiro e encarcerado na Torre de Londres. Eduardo foi então proclamado como rei Eduardo IV. A rainha Margarida de Anjou
pegou seus filhos e fugiu para o país de Gales, onde foram acolhidos por Jasper Tudor, meio-irmão de Henrique VI. Durante o inverno de 1461, as forças de York derrotaram os Lancasters na Batalha de Mortimer's Cross. Semanas depois, foi a vez de os York serem esmagados pelos Lancasters na Segunda Batalha de Santo Albano. Graças à vitória nessa batalha, o rei Henrique VI foi resgatado e reunido com sua esposa. Mas Eduardo IV não desistiria tão facilmente. Em março daquele mesmo ano, Eduardo confrontou o exército Lancaster em uma tempestade de neve no meio do campo perto de Taunton. Acredita-se que mais de 50 mil homens se envolveram em combates brutais e cerca de 28 mil perderam suas vidas. Já em 1470, Henrique VI recuperou o trono, mas em 1471 foi derrotado pelo exército de Eduardo IV na Batalha de Tewkesbury e feito prisioneiro novamente, tendo sido executado pouco tempo depois. O filho de Henrique VI havia morrido durante a batalha, deixando o caminho livre para o trono da Inglaterra. Sem nenhum outro herdeiro dos Lancasters para desafiá-lo, Eduardo IV permaneceu rei até sua morte repentina, no ano 1483. O filho mais velho de Eduardo IV, chamado Eduardo V, assumiu o trono, mas foi deposto por seu tio, Ricardo III, que se autoproclamou rei. Ricardo III governou a Inglaterra por 2 anos, até ser morto na Batalha de Bromsworth Field. Em 1485, seu sucessor foi Henrique VII, que era da Casa Tudor. Para evitar outros possíveis confrontos entre as rosas vermelhas da família Lancaster e as rosas brancas da família York, Henrique VII casou-se com Isabel de York, unindo finalmente as duas casas. Com isso, a dinastia Tudor passou a ser representada com um símbolo da sobreposição das duas rosas, o que indicava o fim do confronto. A Guerra das Rosas teve um impacto significativo na história da Inglaterra. Ela resultou na morte de milhares de pessoas e na destruição de muitas propriedades. Além disso, a guerra enfraqueceu a nobreza inglesa e fortaleceu o poder do monarca. Os conflitos entre as casas Lancaster e York, que duraram mais de 30 anos, também foram um fator importante no processo que levou à criação da monarquia absoluta na Inglaterra. A Guerra das Rosas também inspirou muitas obras literárias, como as peças de William Shakespeare, que retratam os conflitos entre as duas casas. Além disso, a rosa vermelha e a rosa branca se tornaram símbolos importantes na cultura inglesa, sendo frequentemente usadas em bandeiras e brasões e outros emblemas. Hoje em dia, a Guerra das Rosas é lembrada como um dos conflitos mais sangrentos e duradouros da história da Inglaterra. Embora tenha terminado há mais de 500 anos, suas consequências ainda podem ser vistas na estrutura política e social do país.